Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Elaine Vidal, eu trabalho no Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação da Saber Educação, que reúne os selos editoriais Ática, Saraiva e Scipione para a rede pública. Eu dou as boas-vindas a todos vocês para mais um bate-papo sobre uma das nossas obras para o PNLD 2024. Hoje é o dia de nós conversarmos sobre uma obra da coleção Jornadas Novos Caminhos, que tem o selo editorial da Saraiva, e no componente curricular Língua Inglesa. Então, você que é professor, professora de inglês e está aí procurando uma obra para trabalhar com seus estudantes dos anos finais do ensino fundamental, acessa o nosso portal eDocente, www.edocente.com.br, o nome está aparecendo aí na tela, e lá você vai encontrar todas as nossas obras do PNLD 2024 na íntegra. Elas estão todas lá, você pode baixar, analisar quando tiver offline. E hoje a gente vai conversar especificamente sobre a obra de inglês da coleção Jornadas Novos Caminhos. E para fazer isso, nós recebemos aqui um dos editores responsáveis pela obra, que é o Renato Malkov. Seja muito bem-vindo, Renato. Olá, Elaine, olá a todas e todos, muito obrigado pelo convite. O Renato, ele é editor de materiais didáticos na área de linguagens e suas tecnologias e foi um dos editores responsáveis pela nossa obra de língua inglesa. Ele é psicólogo formado pela USP e tem curso de extensão universitária em família, origem, transformação na contemporaneidade e os seus efeitos na educação escolar pela PUC de São Paulo. Olha que coisa bacana, esse olhar aí da psicologia, da família, certamente vai ter muito a contribuir com as obras que você edita, não é, Renato? Acho que sim, acho que toda experiência que a gente tem, seja na formação acadêmica, e além disso tem experiência de sala de aula como professor de língua inglesa, contribui bastante para o trabalho com os materiais. Muito bom. Então eu queria já começar te fazendo aí uma primeira pergunta. Você que tem essa experiência também como professor de língua inglesa, né? Os professores nesse momento estão aí às voltas com a escolha das obras, né, para tomarem essa decisão de que obra adotar para o ano Sim. seguinte. Eu queria que você contasse para gente quais são os destaques do livro de inglês da coleção Jornadas Novos Caminhos, aqueles destaques que vocês, quando estavam elaborando, quando estavam pensando a obra, que vocês intencionalmente colocaram para serem diferenciais e que você acha que vale a pena os professores olharem. Olha, Elaine, eu acho que o maior destaque da coleção é o tratamento dos estudantes como protagonistas do seu processo de aprendizagem. Então, levando em conta o seu conhecimento de mundo, a sua formação, o contexto em que ele está inserido e do qual faz parte, o seu convívio social, entre outros. Então, o que, que isso significa? Né? Significa que o material apresenta temas relevantes para a faixa etária e busca constantemente que o estudante faça a relação desses temas com as suas vivências e que reflita sobre e atue em seu cotidiano como cidadão crítico e responsável. A língua inglesa é trabalhada por esse viés com o intuito de proporcionar uma aprendizagem significativa, que faça sentido para o professor e para os estudantes envolvidos. Além disso, a obra tem uma linguagem bastante clara e objetiva que facilita o trabalho em sala de aula. Unidades bem estruturadas, com um fio condutor claro, trazendo diversos aspectos de um mesmo tema para aprofundar discussões e aprofundar o trabalho linguístico também, porque conforme o estudante vai ganhando familiaridade com o tema, ele vai se sentindo mais à vontade para desenvolver a língua inglesa em sala de aula.
Há sessões extras também no material que podem servir como avaliações, tarefas para casa, fonte para estudos pessoais e ampliação do repertório de mundo dos estudantes. Muito bom. E Renato, essa sua fala, né, quando você comenta aí dessa linguagem acessível, essa preocupação em chegar no adolescente que muitas vezes está fora, né, precisa ser envolvido para poder se engajar na escola. Eu queria entender como é que isso ocorre na língua inglesa, do ponto de vista, assim, a gente sabe que a língua inglesa ela está no cotidiano dos adolescentes, né? Eles vão ao shopping center, eles comem hot dog, eles usam plataformas de streaming, então a gente Sim. tem diversos vocábulos aí que perpassam até o nosso vocabulário na língua portuguesa. Hoje, no mundo globalizado, isso está muito presente, e mais ainda na adolescência, quando eles são tão ligados nas músicas, nas produções audiovisuais, e o inglês está ali. Então, como você disse que é uma obra que se preocupa com essa questão da linguagem, de chegar na linguagem do adolescente, eu queria entender se isso também ocorre com o inglês, se vocês, de alguma forma, procuram aproveitar esse conhecimento prévio que os alunos têm, do qual às vezes eles nem se dão conta, né? Sim, sem dúvidas. Acho que muitas vezes a língua inglesa está mais presente no dia a dia do que a gente consegue perceber, de tão cotidianos que alguns termos e expressões se tornaram. Então, além dos conhecimentos do próprio idioma, dessa convivência, a gente também tem conhecimento sobre o idioma, sobre a história da língua inglesa, a sua presença no mundo e seu status. E esses também são considerados saberes relevantes para o processo de aprendizagem. Então, além desse estudante ter um contato diário com a língua inglesa em seu cotidiano, ele provavelmente percebe o uso e a influência da língua inglesa em diversos contextos. E por isso, os estudantes são constantemente convidados a falar de si mesmos e de suas experiências com o idioma, como modo de fazê-los reconhecer o que já sabem e de sistematizar conhecimentos que podem ser construídos a partir da realidade de cada um. Então, a sistematização tem um papel importante porque ajuda o estudante a expandir o uso de um conhecimento para outras situações. Então, esse conhecimento que ele construiu no cotidiano, de vocabulário que ele adquiriu, de expressões que ele usa, ou do que ele sabe sobre a língua inglesa, quando ele sistematiza esse conhecimento, ele consegue aplicar em outros contextos e começa a fazer um uso da língua para uma comunicação mais efetiva. E, além disso, em qualquer situação nova, é comum a gente se sentir mais confortável quando a gente encontra algo familiar. E na aprendizagem do idioma é a mesma coisa. Às vezes, um idioma novo pode parecer assustador, desafiador. E quando a gente constrói essas pontes para o estudante, mostra aquilo que ele já sabe, ou pede dele o conhecimento que ele já tem como algo relevante em sala de aula, a gente torna também essa aprendizagem cada vez mais familiar, deixando o estudante mais confortável no processo dele de aprendizagem desse idioma. Excelente, eu tenho certeza que dessa forma, né, com essa preocupação de que esse estudante esteja confortável, que ele tenha incorporado ali na obra elementos do cotidiano, não tem como não promover uma boa aprendizagem, né? É uma obra que Isso. vai apoiar muito o professor nesse processo. E aí, a gente sabe também que é uma obra que ela é inovadora no trabalho com projetos, ela traz 2 projetos por ano, não é isso, Renato? Queria que você contasse para gente como é que esses projetos são pensados, como que eles podem ser trabalhados e também se eles permitem alguma forma de interdisciplinaridade, um diálogo com outras áreas do conhecimento, ou se eles são mais restritos à língua inglesa.
Certo. Os projetos realmente acho que têm um papel bastante significativo na aprendizagem, porque os projetos são pontos de contato de atuação no mundo, né? Então, eles não se restringem à aprendizagem do idioma na sala de aula, né? Então, você ter um projeto é você atuar no mundo de alguma maneira. E a gente sabe que a atuação na realidade, ela não está cercada pelas caixinhas dos componentes curriculares. Então, o desenvolvimento dos projetos, ele pode se beneficiar da participação de outros saberes, sejam eles de professores de outras áreas do conhecimento, ou mesmo saberes da comunidade escolar e dos arredores da comunidade escolar, para elaborar propostas e planejar essa atuação. Então, são projetos que têm entrada no cotidiano do estudante, entrada na realidade do mundo, então trazendo algo que pode não fazer parte do cotidiano dele, mas que ele pode vir a vivenciar em outro momento da vida, e fazendo isso aproveitando os diversos saberes disponíveis numa escola e numa comunidade escolar. Por exemplo, em um dos projetos, os estudantes devem pensar em soluções de acessibilidade para pessoas com deficiências na escola. E isso não vai ser só um exercício de imaginação, né? É realmente uma proposta estruturada. Então, o estudante tem que reconhecer que recursos existem de acessibilidade, que estão disponíveis em outras escolas, em outros lugares e na própria escola, fazer uma avaliação do espaço onde eles estão, criar um plano de ação, um protótipo, e então apresentar tudo isso para a comunidade escolar como uma solução viável, uma solução possível. E com a possibilidade de convidar, claro, sempre com a permissão da escola, entidades que trabalham com pessoas com deficiência para uma discussão conjunta sobre as propostas feitas. Então, é um projeto que envolve diversos conhecimentos e valoriza experiências para provocar discussões e buscar soluções para tornar a escola mais acessível para todos. Excelente, porque é muito prático, né, Renato? Muita mão na massa ali e muito protagonismo do estudante. Às vezes o professor Isso. olha lá na BNCC, tem aquela exigência, né, de fazer do nosso aluno protagonista, e às vezes isso é algo muito abstrato. Como é que eu faço o meu aluno ser protagonista? Esse exemplo que você está nos trazendo aí é excelente, de como o professor de inglês pode embarcar nos projetos propostos pela obra, ampliá-los, né, a Sim. partir da sua realidade e articular com as outras áreas do conhecimento, colocar o seu estudante no centro do processo de aprendizagem. Isso com certeza vai fazer total diferença para esse estudante, para o seu percurso aí na escolaridade. E por falar em protagonismo, em mão na massa, em estudante no centro do processo, hoje em dia a gente ouve falar muito nas metodologias ativas, né? É muito comum as pessoas relacionarem esse protagonismo, essa praticidade com as metodologias ativas. A obra contempla isso? Vocês chegaram a pensar em trabalhar com metodologias ativas? Elas aparecem na obra, e elas contribuem de alguma forma para o desenvolvimento desse aluno cidadão, desse senso crítico que já está sendo trabalhado ali nos projetos, no contexto todo que você está trazendo, mas isso também é articulado com as metodologias ativas? Sim, sim. O Jornadas Novos Caminhos Língua Inglesa é uma coleção que valoriza o protagonismo do estudante em seu processo de aprendizagem do idioma e a atuação na sociedade. Então, tem esses dois focos. E a obra propõe diversos momentos de interação entre os estudantes, com a mediação do professor em sala de aula, para que esse protagonismo possa realmente acontecer. A pesquisa, sugestões de aprofundamento nos diversos temas apresentados e uma variada gama de atividades. Todos esses elementos contribuem para o desenvolvimento da criticidade do estudante, sendo esse um dos eixos centrais
da coleção. E também há trabalho sistematizado, sim, com metodologias ativas. Esse trabalho está disponível para o professor nas orientações específicas das unidades. Então, nós incentivamos o uso das metodologias ativas como uma maneira de diversificar a estrutura das aulas e a experiência dos estudantes com seus processos de aprendizagem. Assim, eles se tornam críticos também do seu próprio processo de aprendizagem, descobrindo e entendendo melhor como cada um aprende, podendo se desenvolver de diversas maneiras, não somente com uma única configuração de sala de aula, por exemplo. Então, o estudante, tendo contato com outras maneiras de aprender, ele vai se formando enquanto um estudante crítico também. Então, Renato, aquele professor que às vezes é cobrado a usar metodologias ativas, infelizmente a gente sabe que às vezes isso acontece, ele pode encontrar na obra Jornadas Novos Caminhos de Língua Inglesa um apoio de onde ele pode encaixar essas metodologias ativas, de como ele pode trabalhar com isso. É isso mesmo? Sim, nós sabemos que o contexto de sala de aula é muito diferente para cada professor Uhum. e para cada turma que o professor possa vir a ter. Então, essas sugestões do manual do professor são úteis para que ele possa se apropriar e usar quando achar conveniente, quando achar que faz sentido com a turma que ele está naquele momento. Ah, muito bom. E por falar em manual do professor, muitas vezes ele está lá na obra e por um motivo ou por outro, às vezes pela própria correria do dia a dia, o professor acaba nem explorando tanto quanto poderia, às vezes não tem nem tempo para isso, né? Mas a gente sabe que é, é um elemento da obra muito cuidado, o manual do professor, muito pensado, muito articulado para ser um apoio real e efetivo à ação docente. Então, queria que você contasse um pouquinho para nós o que, que o professor pode esperar do manual do professor da obra Jornadas Novos Caminhos Língua Inglesa. O que, que ele vai encontrar por lá? Bom, o manual do professor ele está dividido em duas partes principais. Então, as orientações gerais e orientações específicas. Nas orientações gerais, o professor vai encontrar a fundamentação teórica e metodológica da obra, além de bibliografia de referência. A leitura dessas orientações contribui para uma compreensão de como a obra foi estruturada e da intencionalidade do material. Então, ler a fundamentação teórica e metodológica da obra contribui para o trabalho em sala de aula, porque o professor vai ter o pano de fundo da construção da obra para atuar em sala. Ou seja, as escolhas que formaram esse material estão justificadas ali. O professor também pode encontrar reflexões e sugestões para o encaminhamento da avaliação dos estudantes durante o ano letivo. Então, a obra em si não traz avaliações fixas, porque a gente acredita numa avaliação formativa, uma avaliação que acompanha o estudante durante todo o ano letivo, e o manual traz indicações de que momentos, que atividades podem ser usadas com esse propósito. As orientações específicas oferecidas, então, é naquele formato em U, que acompanha uma miniatura do livro do estudante e as orientações do professor estão ao redor. Elas contribuem para o desenvolvimento prático das atividades em sala de aula, com dicas de como conduzir essas atividades ou possíveis aprofundamentos e desdobramentos das propostas. Então, muitas vezes a gente tem um gancho em uma atividade que nas orientações específicas é levado a outros patamares, é levado a outros caminhos, a outras possibilidades de trabalho. E aí também cabe muito ao professor, em sala de aula, conhecendo sua turma, ver, por exemplo, que um tema despertou enorme interesse nos estudantes. E às vezes nas orientações específicas ele tem uma maneira de aprofundar aquilo, de trabalhar de outra maneira, de ir além do que está no próprio livro. E também tem sugestões de leitura, links e outros recursos que o professor pode utilizar em sala de aula.
Isso, olha, essa sua fala faz a gente refletir da importância de se olhar para esse manual, né. Vou pegar aqui o gancho do que você falou da avaliação. Às vezes o professor olha a obra e fala: "Nossa, em que momento eu faço uma avaliação? Como que eu faço?". Vai lá no manual do professor, tem as orientações, né, sugestões. Então, acho que essa sua fala revela para o professor o quanto a obra é pensada como um todo, né, como uma parte de um fazer pedagógico, né. Então, quando um autor, um editor lança uma obra didática, ele não está pensando só na obra, mas ele está pensando de fato em todo o processo pedagógico no qual essa obra vai ser inserida. E com a Sim. coleção Jornadas Novos Caminhos, isso é muito evidente. Eu quero relembrar, por exemplo, a gente já fez outras lives aí da coleção, estão disponíveis no Edocente, e muitos autores falando do quanto os temas contemporâneos transversais, né, que estão propostos lá na BNCC, eles são uma marca da coleção. Eles Sim. atravessam todos os componentes curriculares. E isso é uma característica desse pensar a obra como um elemento de um contexto mais amplo, o contexto da sala de aula, em que o foco central é promover uma aprendizagem significativa para o estudante. Então, Isso é muito mesmo. bacana você, contar aqui para gente, Renato, esses bastidores, essas escolhas pensadas e, como você disse, você, mostrar que essas escolhas estão justificadas no manual do professor. Isso vale Isso. para toda obra, né. Então o professor: Sim. "Ah, por que será que tem isso, não tem?". Vai lá no manual, dá uma olhadinha que vai encontrar. Bom, Renato, Exatamente. o nosso papo tá ótimo, mas o tempo tá chegando ao fim. Queria abrir para, se você quiser deixar uma mensagem final aí para os professores que estão nesse processo de escolha, fazer o convite para que eles baixem a obra Jornadas Novos Caminhos, língua inglesa. Que recado, além do convite, você deixa para eles? Acho que o recado é que esse é um material muito pensado respeitando esse professor em sala de aula. A gente sabe as dificuldades que um professor pode vir a enfrentar, a gente sabe a diferença de contextos e como um único material não vai conseguir abranger todos os contextos possíveis de uma sala de aula, mas a gente fez um esforço muito grande de respeitar a individualidade de cada professor, oferecendo recursos, oferecendo possibilidades e tentando um contato bastante próximo entre a realidade dos estudantes, o contexto em que eles estão inseridos e a aprendizagem de língua inglesa. Então, acho que eu faço esse convite para que vocês conheçam o material, para que vocês façam o download da obra, possam vê-la na íntegra e espero muito que gostem e que se identifiquem com o material. A gente acredita bastante que essa formação integral do estudante como um cidadão politizado e atuante na sociedade é o que nos norteou nessa construção e pode fazer uma diferença no dia a dia de cada um. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui sobre esse material. Perfeito, Renato. A gente que agradece a sua presença e ressaltamos a conversa com você, professora, professor de língua inglesa. Não deixe de fazer o download de toda a coleção Jornadas Novos Caminhos. É uma coleção que está linda, que, como o Renato bem colocou, tem uma preocupação grande com essa formação integral do estudante, essa formação cidadã, de um cidadão crítico, participativo, engajado no contexto em que vive, e na obra de língua inglesa isso está bem destacado. Então, acessa lá o Edocente, www.edocente.com.br. Você tem acesso a todas as obras das editoras Ática, Saraiva e Scipione,
que foram aprovadas aí no PNLD 2024, faça um download, analise e não deixe de conferir a obra Jornadas Novos Caminhos de Língua Inglesa. Nós temos certeza de que você vai gostar. Então, agradecemos a presença de todas e todos e ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal!